Pessoal, vamos falar sobre um assunto bastante chato, o avanço do Talibã no Afeganistão. Isso é realmente preocupante para a população de lá, é uma tristeza para a liberdade no mundo todo. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Ancap Pistola, Marx Ancap do Ancap Verso, Laxante do STF, Escalou a Loba, Rei Voluntário do Ancapistão e Leão da Receita com impotência sexual. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, talvez o pessoal mais novo nem lembre dessas palavras Talibã e Afeganistão, mas isso já foi muito falado durante muito tempo, né? O Afeganistão é um país ali na região da Pérsia, entre o Iraque e o Paquistão, e era gerido, era controlado por esse grupo, que é um grupo extremista religioso muçulmano. O Talibã controlava o Afeganistão lá pelos anos 2000, 2001, e foi justamente lá que estava escondido Osama Bin Laden. Foi de lá que foi coordenado o ataque aos Estados Unidos. Então esse grupo extremista religioso que controlava o país impunha a lei da Sharia, que é uma lei religiosa bastante severa, bastante rigorosa na população local, e com isso gerou esses grupos extremistas, protegia esses grupos extremistas muçulmanos, e foi de lá que Osama Bin Laden fez os ataques contra os Estados Unidos, né, os ataques muito tristes lá do dia 9 de setembro. Bom, logo em seguida, os Estados Unidos exigiram que o governo do Afeganistão entregasse o Bin Laden. Não sei se fala mais alguma coisa aqui, acho que não fala mais nada dele não. Mas em seguida o governo americano exigiu que o Afeganistão entregasse o Bin Laden, eles não entregaram, então iniciou-se, ainda em 2001, a guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos mandaram os exércitos para lá e tomaram o Afeganistão inteiro em questão de poucos dias, né? Não teve de fato nenhuma resistência no Afeganistão. Os americanos chegaram lá e tiraram o Talibã do poder, colocaram um outro governo lá, amigo dos americanos e coisa e tal, mas é aquele negócio, né? Esse tipo de situação era instável, ele estava funcionando enquanto os soldados americanos estavam no Afeganistão. E o que estava acontecendo já há bastante tempo é que os Estados Unidos não queria mais se meter nesse tipo de coisa. O fato é que manter essas tropas todas lá não deixa de ser também uma violência contra o povo do Afeganistão. O grande problema dessa história toda, vocês sabem, é que você tem grupos armados de um lado, grupos armados de outro, e sabe quem é que não está armado lá na região do Afeganistão? A própria população que acaba sendo sujeita a ficar para um lado e para o outro nessa guerra maluca aí, né? Bom, vamos entender também como é que tá essa ligação com a China e coisa e tal, mas antes da gente entrar nisso daqui, vamos só dar uma olhada como é que está o mapa do Afeganistão neste momento. Repara que a situação lá é tragédia, tá? O Talibã já tomou todas essas cidades maiores aqui, vermelhinhas, já foram tomadas pelo Talibã. Faltam poucas cidades como Mazar-e-Sharif e Cabul, que é a capital do Afeganistão, que ainda não foram tomadas. Mas neste momento já tem vários países tirando as embaixadas de lá, evacuando o pessoal, porque na visão de muita gente é realmente inevitável, né? Vai acabar tomando a capital também. Inclusive os Estados Unidos mandaram recentemente tropas para o Afeganistão, não para reocupar ou coisa e tal, mas simplesmente para garantir a saída dos americanos que estão lá na embaixada, lá em Cabul. Então é só para garantir que eles consigam sair em paz lá do Afeganistão, né? Ou seja, o que aconteceu lá com a guerra do Afeganistão foi justamente que os Estados Unidos tomaram conta do país, mas não conseguiram fortalecer o próprio governo de lá, né? Repara que há pouco tempo atrás, quando os Estados Unidos resolveram sair do Afeganistão, ainda haviam algumas áreas tomadas pelo Talibã, mas a maior parte do país estava com o controle do governo, sem grandes problemas. E aqui a gente tem um mapinha aqui que eu acho que mostra a evolução aí. Isso foi nos últimos dias, tá? Aqui, ó, 9 de julho, eles já tinham tomado mais algumas coisas, mas não tinham nenhuma capital, né? Nenhuma grande cidade. 12 de julho, 19 de julho, crescendo em termos de outras áreas menores na cidade. E então, em determinado momento, 5 de agosto, 6 de agosto, eles pegaram Zaranj, que é uma cidade menor lá no sul do Afeganistão. Depois pegaram também
outras cidades rapidamente, em poucos dias pegaram várias outras cidades, inclusive Kunduz, que é uma cidade bastante grande lá. Continuaram tomando a ponto de pegarem Ghazni, que é uma cidade bem próxima de Cabul, né? Eles estão bem próximos da região, embora a região de Cabul ainda seja dominada pelo governo de lá, né? E a situação que a gente está atual aqui é que praticamente não sobrou nada, né? A parte amarelinha aqui são cidades que não se tem muita informação, o que está no controle do governo é isso daqui, o que está no controle do Talibã é muito maior. Foi realmente muito rápido. Se você olhar aqui, olha, no dia 7, o Talibã conquista 2 capitais regionais em 24 horas, depois mais 4 capitais, ou seja, muito rapidamente desabou totalmente a defesa do governo afegão ali, né? Aí você fala, poxa, caramba, mas o povo afegão não tem armas, eles não resistem a esse tipo de coisa? O problema todo é que o Afeganistão está no meio de uma briga dos Estados Unidos com a China. A verdade é essa, os Estados Unidos saiu do Afeganistão, tirou suas tropas de lá e imediatamente a China começou a apoiar o Talibã lá no Afeganistão, né? Repara a coincidência de datas, né? A China recebeu o Talibã no dia 29 do 7, 29 de julho, e foi logo depois disso que aconteceu toda essa retomada do Afeganistão, né? Segundo dizem aqui, a China espera que o Talibã coloque os interesses do Afeganistão e mantenha o comprometimento de negociações de paz e não sei o que lá, que se distancie de grupos terroristas e coisa e tal, que isso vai ser um novo Talibã e não sei o que lá, colocado disposto a estabilizar o Afeganistão. Ou seja, na prática, meu amigo, é China brigando com os Estados Unidos. O Afeganistão é apenas uma região ali que foi tomada, é apenas a guerra de proxy normal acontecendo, né? Agora, com relação ao Talibã estar disposto a estabilizar o Afeganistão, é uma coisa meio complicada, porque o que está acontecendo lá é que é uma guerra de conquista, é uma guerra revolucionária, no final das contas, e é lógico, nesse tipo de situação a pessoa não tem muitos recursos. Então, por exemplo, uma coisa que o Talibã está fazendo é executando tropas que se rendem. Isso não é uma coisa muito bacana se você quer pacificar uma região, né? Se você pretende pacificar o Afeganistão, a última coisa que você deveria fazer é justamente matar todo mundo que se opõe a você. Realmente é uma coisa complicada que eles estão fazendo lá, não dá para entender muito bem isso daí, inclusive com esses outros relatos aqui, que nós vamos matar quem não abandonar a cultura ocidental, ou seja, eles estão apostando mesmo na radicalização em direção a... eles já eram um grupo radical, religioso, muçulmano, estão apostando em mais radicalização vindo aí. Isso não é uma boa notícia, evidentemente, mas é aquele negócio, não tem muita diferença também não. Talibã, Estados Unidos, China, esse pessoal todo, governo, é sempre violência contra seus cidadãos. O problema todo é esse, cidadãos, se eles estiverem armados, se eles tiverem força, se eles conseguirem, a tendência é eles terem cada vez mais liberdade. Não tendo armas, não tendo comunicação, fatalmente, meu amigo, vai sucumbir à pressão de governos. Pode ser o governo dos talibãs, pode ser o americano, pode ser o chinês. No final das contas, todos eles são ruins para a população de lá. Eu, sinceramente, vejo isso como uma coisa muito triste, realmente não é o ideal para a população lá. Eu espero, sinceramente, que isso acabe melhor do que da última vez, porque também é verdade que com os Estados Unidos lá também não teve grandes avanços na liberdade lá. Não tem muito como resolver esse tipo de coisa. A solução dessas coisas, desses conflitos entre governos, é sempre a economia. Não se resolve com força. Um país A invadiu o país B, não sei o que lá, isso é sempre transitório, é sempre uma fase que depois passa. No final das contas, o que garante liberdade é a economia, é a força econômica do povo e, lógico, armas na mão das pessoas. Isso é muito importante realmente. Vamos ver.